Nós estamos numa sessão do Zohar que fala sobre a leitura de rosto. E hoje, em especial, nós vamos falar sobre alguns detalhes do olho e da íris. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Yitro, hoje focando nos parágrafos de 87 a 89 do Zohar, oitavo ano de leitura. E estamos num dos assuntos que desperta um monte de interesse nas pessoas, a leitura de rosto, que chama fisiognomia. E em especial hoje a gente vai falar da leitura de íris, que é a iridologia, né? Só que aqui alguns avisos, né? Ao contrário do que você talvez já conheça de iridologia ou já tenha ouvido falar, no Zohar a gente não está preocupado em falar do corpo físico. Tudo isso, todos esses estudos são para falar da alma da pessoa, né? Então a gente sempre está tentando olhar como é que o corpo humano, fisicamente, reflete a alma da pessoa. Bom, e nesses parágrafos, o Zohar ele traz aqui uns ensinamentos bem difíceis de pôr em palavras, mas ele vai falar que na íris a gente tem basicamente duas coisas para dar uma olhada, para analisar. A primeira coisa são as linhas que tem na íris. E isso por si só é fácil entender, né? A íris, para quem não sabe, é aquela parte colorida do olho e ela é composta por linhas. Mas essas linhas, vai dizer o Zohar, elas sempre formam letras do alfabeto hebraico. E isso já é um pouco mais difícil, como eu falei, de pôr em palavras. Então, primeiro que você precisa conhecer o alfabeto hebraico, e não é só lendo o Zohar que você consegue aprender isso. É algo que precisa, às vezes, ser transmitido, né, de professor para aluno. E é uma ciência que demora um pouco para você conseguir pegar. Você precisa ter um certo nível, até eu diria, de abstração, de conseguir ver essas letras nas linhas do olho. Mas quando você consegue fazer isso, você consegue identificar esses padrões, vamos chamar assim, desculpe, você inclusive começa a ler a história da alma da pessoa no olho. É isso que o Zohar diz. Eventualmente, você começa a ver palavras serem formadas no olho da pessoa. E é muito interessante que essas linhas mudam. Então, as letras mudam, as palavras mudam, e isso pode dar detalhes muito interessantes sobre a pessoa. Agora, uma segunda coisa, além das letras, né, das linhas, são as cores que aparecem. E não é a cor da íris, né? Porque a cor da íris, em geral, vai ser azul, verde, e um castanho, né? Com algumas poucas variações. Mas, de novo, é difícil explicar, mas é entre a cor da íris e a linha, tá? Na intersecção dessas duas coisas, aparece um tom intermediário, e na saída da íris para o branco do olho. Também ali aparece uma cor. E aí o Zohar explica que esta cor revela algumas coisas. Basicamente, o Zohar, nesses parágrafos, fala de duas cores que podem aparecer. Se há, nessas intersecções que eu falei, aparecer muito vermelho, é uma pessoa que ela tem muita ira ou muita raiva contida. Então, de novo, se entre o colorido da íris e as linhas tiver muito vermelho, ou entre a íris e o branco tiver muito vermelho, é uma pessoa que pode ter alguma questão com a raiva, no sentido, ela sente muita raiva e se segura, se controla. E isso, em última instância, diz o Zohar, pode ser muito negativo, porque essa pessoa, uma hora, pode acabar explodindo, ou ainda que ela não acabe explodindo, a gente acha que na Kabbalah uma pessoa que segura muito a raiva, ela acaba fazendo mal para si mesmo. É como ela ir tomando veneno aos pouquinhos, e uma hora esse veneno pode acumular e pode fazer muito mal. Ela precisaria dar uma saída para essa raiva, uma canalização para fora desta raiva. E a segunda cor que pode aparecer, diz o Zohar, não que só tem essas duas, mas o Zohar fala aqui, é a cor preta. Então, se entre a linha e a colorida o preto se estender demais, ou se ao redor da íris tiver um preto, o Zohar diz que isso mostra como a pessoa lida com segredos da vida. E, em especial, o Zohar foca em segredos no sentido cabalístico, né? Por exemplo, o jeito secreto de interpretar a Torá, os segredos da religião, mas segredos em geral, quando alguém vem e te conta um segredo. Pessoas que têm muito do preto ali no olho são pessoas que lidam melhor com o segredo, entendem melhor o segredo e guardam melhor o segredo. São pessoas que dominam melhor essa área e conseguem navegar melhor pelo mundo dos segredos, entendendo melhor, respeitando mais.
Pessoas que não têm muito isso podem ser pessoas, nesse sentido, um pouco levianas, né? Que se você conta um segredo para elas, elas não guardam, elas revelam muito. Se você põe um segredo para elas e fala da importância dos segredos, elas não entendem a importância, né? E se você conta, por exemplo, um segredo cabalístico, né, uma interpretação mais secreta, que a gente chama de sod, ela não consegue apreciar a profundidade daquele ensinamento, porque ela não tem como se fosse uma maturidade espiritual. Isso é refletido pelo preto ali na íris. Bom, então a gente está num tratado do Zohar que vai sempre pautar nisso, né? Como é que a forma física do nosso corpo mostra sobre a alma, e aqui talvez se a gente quiser fazer uma abstração, é importante entender isso. Cores vão contar, formas vão contar, formas das linhas e formas dos traços. Um bom dia a todos e tudo de bom.